Deixa eu falar a minha experiência aqui agora com relação a ser pai, possibilidade de ser pai e tal. O... É muito bom, a gente conversou aqui no começo, vocês falaram assim, não tem hora certa para ser mãe, você não é abrir empresa, não é o momento, não vai, né, o oceano se abrir para você e tal. Uma coisa que eu sempre penso na questão de ser pai ou não é presente, é ser presente. Você falou que você tem um filho chamado Pulumi hoje, né? E eu sinto que eu também Uhum. tenho um filho que nossa senhora, me traz muito do meu tempo, da minha atenção e tal, que é o iPad, que é a empresa, né? Eu fico pensando nisso, cara, eu não quero, assim, eu abomino a ideia de ser um pai ausente. Ausente. Não estar lá, não estar presente. E quando eu falei ausente, é igual a Lud falou, não é ajudar. É realmente, por exemplo, o cheirinho de mãe. Cara, eu quero que meu filho sinta o cheiro do pai também, que eu encoste ele aqui e ele fala, nossa, ele acalmou, papai vai pegar e tal. Porque eu acho isso muito fácil, sabe? Mamãe, não sei o que e tal. Então, quando eu penso em ser pai, em maternidade, né, em paternidade, em filhos, eu me assusto muito com a possibilidade de não ser presente. Pensar assim, eu não vou conseguir dar atenção para a mãe, para o filho, como que vai ser isso? Então, isso é algo que pega muito em mim hoje em dia, né? Você falou da importância da maternidade, por isso que é o primeiro podcast nosso aqui é sobre maternidade, que eu também dou muita importância, e é uma questão interna minha isso, sabe? Tipo, cara, e aí, eu consigo ser um pai presente, sendo dono de empresa, esse outro meu filho me demandando tudo e tal, então abrir meu coração aqui pra vocês, que hoje é uma questão que pega muito pra mim, sabe? Tipo, cara, eu quero ser pai. Eu Uhum. tenho eu acho que eu vou ser um bom pai, só que eu me vejo como um bom pai sendo presente. E quando eu falo presente, é ser presente mesmo. Por exemplo, eu queria ter uma licença de 4 meses, não pra curtir, mas pra estar lá todos Sim. os dias, junto, sabe? Não, tipo assim, por exemplo, o Felipe ficou quanto tempo afastado? Pela lei são 3 ou 5 dias. Tá vendo? O Júlio pegou Gente, Não me férias. lembro é direito. Pegou boa. férias, me ajudou, O nossa. meu marido é autônomo, ele não pegou férias, ele pegou uma semana. Ele falou para os alunos, ó, essa semana eu não vou Pois atender. é. Uma semana. É isso, por exemplo. Aí a gente ouviu vocês, vou botar o meu ponto de vista agora. Eu tenho muito essa questão também, sabe? Para mim, eu queria tirar também uns 4 meses pra ajudar, pra estar junto, pra, sabe, dificuldade e tudo mais. Tava contando essa experiência aqui vexaminosa com com a Maria Flor, de diarreia, de não sei o que e tal. E eu fico vendo muito isso, cara. Às vezes é um processo muito sozinho, né? É. Às vezes é um processo muito sozinho. Eu acho que não tem que ser assim. Ele não foi feito sozinho. Mas a sociedade se construiu de uma forma que é difícil que isso não aconteça, né? A gente tem que se policiar muito, igual a Lud estava falando, de, vem cá, ela fica calma no colinho da mamãe, a mamãe fica feliz, né? De certa forma, meu filho só fica calmo comigo, mas ela tem que ficar calma com todo mundo. Na verdade, a sociedade tinha que aceitar melhor as crianças. Hoje, que eu vejo, né? Você não pode ter uma criança que é criança. Porque se a criança chorar, ai, que criança mal comportada. Ai, se a criança dá piti, ai, meu Deus, a criança dá piti. Gente, o adulto dá piti. Sabe? A Né? criança está num processo de crescimento. E aí, se a sociedade aceitasse isso melhor, ia ser mais comum, por exemplo, o nosso filho ir para o nosso ambiente de trabalho. Ia ser mais aceitável. Hoje não é aceitável em qualquer ambiente de trabalho a criança tá. É claro que tem lugares, mas tem lugar que sim daria para a criança ir de vez em quando para facilitar as coisas, né? E aí caberia melhor à mãe, facilitaria mais a maternidade. Mas a sociedade hoje, ela quer que a criança fique excluída. Tipo, quando você crescer, você aparece. Por enquanto, você fica esquecida lá no canto e não deixa a criança ser É. criança. E Então, assim, eu te cortando aqui, com o Rafa falando, como empresário é um pouco até mais fácil, né? Porque hoje eu penso assim, um pai pedir uma licença do trabalho porque meu filho tá doente, eu vou levar no médico que a mãe dele tá trabalhando. Já não, parece que não não existe, bate, não né? bate, né? É. E é igual vocês falaram, é bem cultural isso, né? O Rafa, como empresário, ele consegue falar, gente, ó, espera aí, Segurar as pontas segura aí. aí que eu vou ali, que ele tá passando mal, né? Mas é uma E realidade. Algumas empresas já, não vou falar a bandeira, mas isso já é fato. Eu tive a oportunidade de ouvir que algumas empresas fazem estudos do perfil do colaborador. E essa grande empresa que a gente usa praticamente o tempo todo, eles viram que o maior perfil deles eram os homens. Uhum. E eles tinham uma licença maternidade estendida que virava benefício para quem? Se nessa empresa eu tenho mais homens. E aí, quando eles foram ouvir os colaboradores, eles entenderam que um benefício, algo para realmente ser diferente dentro daquela empresa, era a licença paternidade. E aí essa empresa modificou, né, a convenção dela, não sei se é assim que fala,
mas eles têm uma licença paternidade de 4 meses. Olha que maravilha. Porque eles entenderam que para aquele público deles, aquilo era um grande valor. Uhum. Né? E a mãe Então, agradece, né? E isso aí, porque se eu tenho 800, 1.000, 5 mil funcionários e 70, 80% são homens, o que adianta eu falar que eu tenho uma licença maternidade estendida, se são os homens que estão trabalhando em sua maior parte comigo? Então, acho que esse olhar para a empresa, para ela entender assim, tem uma regra, tem um padrão, mas como que isso se encaixa dentro do perfil das pessoas que Perfeito. fazem a minha empresa ser algo factível, né? As pessoas materializam a empresa. E mais uma vez, contribuindo para a saúde da sociedade como um todo, né? Porque é uma empresa que eu não sei qual que é, mas deve ser uma empresa enorme. Então, aquilo ali vai construir uma sociedade mais saudável. Quantos casamentos acabam nesse primeiro momento? Porque a mãe fica sobrecarregada, a mulher não consegue fazer, entre aspas, o papel dela de mulher, porque tá exausta. E aí o casamento acaba e o homem não tem essa consciência. E aí, mais uma vez, uma família desmanchada e a sociedade sofre como isso. A gente não vê dessa forma, mas a sociedade sofre toda vez que uma família que estava organizada, independente de gêneros, mas uma família que estava organizada se desfaz, né? Uhum. Então, a gente não vê a coisa de um modo amplo, de um modo macro, mas cada mãe criando um filho de forma saudável, cada família criando um filho de forma saudável, é uma sociedade que está melhorando. Só que a gente não facilita, a gente como sociedade não facilita na maior parte das vezes. Essas empresas que têm esse comportamento, elas são louváveis, mas elas são a minoria. E eu acho que hoje o home office, ele traz essa vertente, né, do colaborador, ele trabalhar, às vezes, mais próximo à sua família, né? Não é o caso, às vezes, acho que hoje a Vanessa consegue trabalhar muito de home office, às vezes, na parte administrativa. Não, né? eu faço só isso o dia inteiro. Então, Só isso o dia todo. pensa que interessante. Você tem a oportunidade de estar ali hoje. Aconteceu isso comigo. Eu trabalhei de home office pela manhã, tive a oportunidade de ver meu filho comer mamão pela primeira vez, assim, de estar em casa, dar um intervalo, falar assim, eu vou te esperar você terminar essa reunião que você tá para você vir assistir. Tipo assim, de todas as frutas que eu tinha tentado dar, nenhuma ele tinha gostado. Hoje, mamão teve que mandar parar, sabe? Porque ele Aham. amou. Que gracinha. Mas Isso se eu é tivesse, importante pra se eu mãe, não né? tivesse o home office, eu não teria vivido esse momento. Sim. Mas Então, eu que acho tá. que é Isso é bem importante pro interessante. pai Pro pai também. também. Pro pai Aham. também, O isso Pedro é. mudou de isso é profissão. legal. O Pedro mudou de profissão. E um dos fatores era esse, era estar mais presente com a gente. Então, ele é educador físico, ainda dá algumas aulas de personal, mas agora ele trabalha com marketing digital, home office, dentro de casa. Então, ele dá aula cedo, passa o dia inteiro trabalhando no computador e à noite ele dá aula de novo. E nessa que ele tá no computador, entre uma reunião e outra, entre uma atividade e outra, se eu precisar, ele me socorre. Se ele quer fazer os 15 minutos dele lá de intervalo, é com a filha dele. Então, ele consegue ver a Maria Flor aprender a andar, tudo isso. Então, o home office é uma bênção para as famílias no geral, assim.